Mavi, a hora que você quiser tentar, por favor. Beleza, começou a gravação. Hoje inicia-se as apresentações do projeto integrador da turma TST 0419. A primeira turma a se apresentar vai ser a Marli, a Lilian e o Luciano. Vamos falar sobre o C10 e o C11. Podem começar, gente. Marli, você está com o rosto na... Marli não, a Lilian. Oi. A Lilian tá. Liga a câmera, Lilian. Liga a sua câmera. Desliga? Desliga, tá parecendo seu cabelo loiro. Só o cabelo, né? Tá aparecendo, tá vendo? A testa e os olhos. Aí. Mavi? Quando for começar a falar, tem que ligar. Oi, Marli. Pode tentar, por favor. Pode compartilhar? Não, Lilian. Professor, Oi. quando Pode... começar a falar, Não. tem que ligar? Não necessário. Não. Pode. Não precisa aparecer, não. A não ser se você quiser, para depois sair na filmagem. Ah, tá. Assim que pronto, pode iniciar, Mavi. Pode começar, Má. Só 1 minuto, tá? Tá vendo, Natão? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. 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 Deixa eu só desligar o meu microfone agora. Esse problema estava previsto para acontecer, tá? Não responder, mas deixa eu tentar de novo. Apareceu, Má. Pode começar, galera. Lilian? Tá bom, vou começar. Boa noite a todos. Eu e meus colegas Marli e Luciano iremos falar sobre ações educativas. Planejar e executar ações educativas em saúde e segurança do trabalho. O que é uma ação educativa em saúde e segurança no trabalho? Podemos dizer que são atividades realizadas utilizando estratégias pedagógicas, né? Trazendo essas informações de uma forma educativa, interativa e participativa junto com o trabalhador. Aqui no Lilian, não tá saindo o som. Tá saindo? Agora sim. Tá, volta lá, por favor, Mavi. Esse é o primeiro? Coloca no primeiro, por favor. Ah, tá. São atividades realizadas nas empresas, como cursos, campanhas, treinamentos, reciclagens, capacitação de funcionários, utilizando as estratégias que trabalham a informação de uma forma educativa, interativa, participativa, junto com os trabalhadores. Pode passar. Qual o objetivo de ações educativas em segurança e saúde no trabalho? O maior objetivo é ensinar alguém a trabalhar com consciência e segurança e levá-lo a conhecer criticamente sua realidade, considerando as consequências para si e para aqueles que o cercam. Orientar e sensibilizar os trabalhadores sobre a importância de executar suas atividades com conforto, segurança e alertá-lo sobre os riscos de acidentes e doenças ocupacionais existentes em seu local de trabalho. Pode passar.
checklist das ações educativas. Afirmamos também que implementar um sistema de checklist dá mais agilidade ao trabalho, né? Pois possibilita a visualização de todas as etapas do processo, e isso permite também que as tarefas sejam delegadas de forma mais adequada, o que acelera a produção, aumenta a eficiência operacional. Temos aqui também o reconhecimento do público-alvo, reconhecer os riscos ocupacionais, o que estão expostos, divulgar datas, horários, carga horária e local em que será realizado o evento. Divulgação do conteúdo aplicado, recursos utilizados e apresentação de palestrantes. Lista de presença, questionários de avaliação do conteúdo aplicado e emissão de certificados. Pode passar. O conteúdo programático, ele relata o quê? Irão adicionar os conteúdos, documentos, treinamentos com data e dias especificados. Os treinamentos e seu conteúdo devem estar em conformidade com o disposto nas NRs. São elas que determinam como deve ser desenvolvido sua aplicação e de responsabilidade do SESMIT, e devem ser aplicados de acordo com a necessidade da empresa. Pode passar. NR4 SESMIT. O SESMIT nada mais é também que colaboradores da área da saúde que visam garantir a integridade física da equipe de trabalho no ambiente ocupacional. Ele é regulamentado pela NR4 com a principal missão de promover a saúde no trabalho. Composto também por auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros do trabalho, técnicos em segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho e médicos do trabalho. Faz parte das atribuições do SESMIT ministrar treinamentos, promover campanhas, realizar atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores, para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Sua principal função é proteger a integridade física dos trabalhadores. NR5, CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tem como objetivo as medidas de prevenção de acidentes e doenças vou começar de novo. NR5, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, que torna compatível a permanência e o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. NR6, IPI. Mavi. Normas de medidas que devem ser tomadas em relação à capacitação e à orientação dos trabalhadores, quanto à necessidade e o uso correto dos equipamentos de proteção individual, os EPI, visando garantir a sua segurança e a integridade física. NR7, primeiros socorros. Obrigatoriedade do treinamento anual para funcionários das empresas, a fim de capacitar e orientar quanto às necessidades básicas relativas ao conceito de procedimento de primeiros socorros às vítimas. NR10. Segurança em instalações de serviços de eletricidade. Estabelece os requisitos e as condições mínimas, objetivando a implementação e as medidas de controle do sistema preventivo, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que estejam em relação à eletricidade e a serviços com eletricidade. NR11. Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de matérias. É responsável por estabelecer medidas de segurança para o trabalho dos funcionários, em transporte e armazenamento
e manuseio de materiais e cargas. NR 23. Treinamento de brigada de incêndio. Determina quais são as medidas de proteção, de combate a incêndio, que são adotadas pelas empresas. Orientar o que deve ser feito para proteger os colaboradores e o patrimônio de um incêndio. NR 25. Mavi? Alguém? Marli? Boa noite. Dando continuidade, a gente está falando de algumas NRs, né, que são importantes nessas ações educativas. Tem algumas delas que são obrigatórias em qualquer tipo de estabelecimento, independente do segmento. E tem algumas NRs específicas, né, que são determinadas para algumas funções. Vou continuar falando um pouquinho mais delas. A gente tem a NR 25, que são dos resíduos industriais. O que ocorre? As empresas, hoje em dia, elas têm muitos resíduos, né? E esses resíduos, eles provocam danos à natureza, ao meio ambiente. Então, eles devem ter um destino certo, eles devem ter uma forma correta de serem descartadas, né? E as empresas, hoje em dia, elas estão pensando muito nisso, né? Para menos agrotóxico, no caso de algumas empresas, menos poluição, menos matérias-primas. Então, nós temos esse descarte correto, que essa é a NR 25. Continuando falando um pouquinho dela, né, uma das medidas que as empresas podem estar adotando, ela não é tão complexa, é uma maneira bem simples, e acho que todas as empresas hoje em dia, elas podem fazer isso, e é muito importante os funcionários estarem cientes, né, dessa medida, é uma medida bem simples, que pode ser implantada facilmente em qualquer tipo de empresa. Seria a coleta seletiva, né? Aí nós temos aí o azulzinho, o vermelho, né, que são identificadas pelas cores, e isso é muito fácil. Então, é simples, tem o papel, o plástico, o vidro, metais, isso aí já ajuda bastante. É uma contribuição pequena, mas é uma contribuição que as empresas podem estar implantando, e isso também é muito importante que os colaboradores tenham ciência disso. Aí tem também a NR 26, que fala sobre a sinalização de segurança. É o conjunto de normas, né, de técnicas relativas à sinalização de segurança. E ela também é determinada por cores. O objetivo é informar aos trabalhadores, pessoas, sobre os riscos. E ela os riscos presentes no ambiente, não só de trabalho, né? Mas a sinalização ela é importante em qualquer local, numa via pública, numa empresa, enfim, qualquer estabelecimento é obrigatório que tenha esse tipo de sinalizações. Então, é importante estar enfatizando isso para os colaboradores também. Aí nós temos aqui alguns modelos, né, de proibido passar, ou enfim, aí tem as plaquinhas de sinalização de corrimão, escada, na verdade, no geral, né, a sinalização de segurança no geral. Isso aí também cabe a qualquer empresa, independente do porte, independente do ramo, do segmento, é uma norma muito importante que tem que ser frisada, tem que tá treinando, tá enfatizando para os colaboradores para que respeitem e tenham conhecimento dessas normas. Temos também a NR 33, que essa já é mais específica, né? Seria para os trabalhos em espaços confinados, que seria essa norma, ela estabelece os requisitos mínimos para que seja identificados dentro dos espaços confinados, reconhecimento de risco, monitoramento dos controles, ou seja, essa norma existe e para que a gente se antecipe aos riscos, né, que aquele colaborador vai se expor. Então, ela fala muito disso, para que a gente identifique os riscos antes do colaborador
estar mesmo, né? Antes dele entrar em algum espaço confinado, antes dele estar exercendo a função de o trabalho dele. Então, essa norma, ela deixa bem claro que a gente tem que se antecipar, verificar, analisar, para que quando ele vá fazer o trabalho dele, ele vai executar o trabalho, ele seja executado com segurança. Aí nós temos também a NR35, que fala de trabalho em altura, que também é uma NR específica, que ela deve ser administrada, né, para o pessoal de trabalho em altura. Geralmente, quem trabalha muito com isso, para a gente ter uma ciência, é o pessoal de telefonia, né? Claro que tem outros ramos, mas o pessoal de telefonia a gente vê muito por aí, né, no nosso dia a dia. E ela estabelece também os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura. Ou seja, o planejamento, a antecipação aos riscos que aquele colaborador possa estar sofrendo. Então, ela deixa bem claro também isso, verificar as condições para que ele possa exercer o trabalho dele com segurança e de forma garantida, né, para que ele não venha sofrer algum acidente. E caso ele venha sofrer algum acidente, venha correr algum dano, é essencial também que eles recebam um treinamento de como, das pessoas, como socorrer, né, como chamar uma emergência, chamar um SAMU ou um bombeiro, né, para que tenha as condições adequadas também do resgate, né, de um socorro, caso eventualmente venha algum acidente. Mas o foco delas, de qualquer uma das NRs, né, é se antecipar aos riscos para que o colaborador possa exercer, cada um na sua função, mas exercer elas com segurança. E aqui a gente fala, né, a divulgação das ações educativas em saúde e segurança dentro do ambiente de trabalho corporativo, ela é muito importante no sentido de promover um ambiente seguro para que os colaboradores trabalhem, para que eles tenham segurança, cada um na sua função, cada um nos seus riscos específicos ali, mas que eles possam ser evitados mediante a utilização correta de um equipamento de segurança, a forma de como manusear equipamentos, de como utilizar os equipamentos. Então, é muito importante isso, que independente do segmento, independente do tamanho da corporação, né, da unidade, é muito importante que essas ações sejam implementadas e sejam aplicadas. E não também aplica uma vez por ano, pronto, acabou. Não, pelo contrário, dependendo do segmento, ela tem uma etapa, né? Ela tem o treinamento inicial, ela tem o treinamento periódico, né, de tempos em tempos, ela tem o treinamento final, então, assim, ela tem que seguir um cronograma ali, não é só dar também aquele treinamento e esquecer, não. Ele tem que ser validado, né, ele tem que ser um tempo, conforme também vão entrando novos colaboradores, esses treinamentos eles têm que serem ministrados novamente, e a empresa tem que estar sempre se reciclando, sempre se estruturando, né, tomando conhecimento de normas, porque às vezes as normas também têm algumas alterações, para que estejam sempre atualizados sobre essas medidas protetivas, essas medidas de segurança. Então, é isso, gente. Mais informação, melhor prevenção. E é isso que a gente tem para falar para vocês. Boa noite, obrigada. Beleza. Manu, não fecha não, tá? Manu, não fecha. Mavi, aliás. Não fecha não. Gente, vou fazer uns comentários. Vocês falaram até com desenvoltura, mas um caminhão de erros. E erros que são inadmissíveis. Gente, chega a doer nos slides iniciais, inclusive. Passa aí, Mavi, o slide. O outro. Aí já tá bom. Volta um. Aqui já começa. Aqui embaixo, SESMET. Isso não existe. Vamos para outra página. Para outra. Aqui você escreve aqui, acho que não dá para ver meu cursor, NR4 SESMET e embaixo o nome certo, SESMET. Então, isso é inadmissível numa apresentação que vocês estão para se formar, você escrever um negócio desse. Gente, demonstra que ninguém leu, tá?
ou não prestou atenção. Então, a gente parte desse... Isso é inadmissível, tá? Não pode acontecer nunca, mas nem em sonho, a representação como essa. Vocês metem. Isso demonstra que vocês nunca leram a NR4, nunca folhearam ela. Isso é muito mal, tá? Isso é muito mal. Isso não pode acontecer. Então... Logo no início foi a Lilian que falou, ela passou e ainda falou desse jeito, não falou SESMIT, que seria a pronúncia correta. Passou despercebido isso aí, tá? O Luciano, ele só leu. Luciano apenas leu. Não fez mais nada, não fez nenhum comentário. E a Marli fez né, um complemento. Gente, quando a gente fala em apresentação, em primeiro lugar, a gente tem que estar ligado ao tema. Então, qual que é o tema de vocês? Planejar ações educativas e executar as ações educativas. Então, eu tenho que pensar no planejamento e na execução, tá? Das ações educativas. Então, como que eu devo fazer isso e para que serve isso? Por que eu tenho que treinar o pessoal? Por que eu tenho que treinar o pessoal da CIPA? Por que eu tenho o SESMIT é responsável por tudo isso, tá? Beleza? Por que eu tenho que treinar o pessoal lá na NR11, que é movimentação, e ainda materiais, né? E o Luciano ainda falou matérias, né? Então, outro erro também. Então, vejam só, a gente tem que primeiro pegar o tema e destrinchar o tema. Tá? Então, quando a gente fala em apresentação, eu não sei, essa deve ser uma das primeiras, não sei quantas apresentações eu já vi de vocês, mas sempre eu falei, colocar uma foto para te lembrar e os tópicos para você falar. Então, quando a Marli me mandou para mim dar uma olhada, os tópicos, né, que está escrito aqui, tá legal, mas eu achei que vocês iam complementar na fala, e a fala foi o quê? Igual o que está escrito. Tá? Então, mostrou qual a importância do treinamento. Isso tem que ficar claro. Tá? Isso tem que ficar claro. Por que a gente tem que treinar? Por que o SESMIT tem que treinar um cara em espaço confinado? Tá? Para que não ocorra acidentes. Mas não é só isso. Né? Não é só para que não ocorra acidente, é para instruir aí o funcionário, a ele entender a quantidade de oxigênio que tem que ser permitido, tal. Então, existe uma outra dinâmica em questão de treinamento. E é isso que deixou um pouco a desejar, tá bom? A apresentação tá boa, os slides tá até bacana, mas faltou isso. Então, gente, vocês estão se formando. Essas coisas não podem acontecer. Esse SESMIT aqui, mas me dói na alma. Quando eu vejo um negócio desse, dói na alma. Principalmente vocês que estão se formando. Vocês vão se formar daqui uns dias e escrever um negócio desse, olha, mas me dói na alma, eu fico em desespero. Tá? Eu fico em desespero, porque nós cansamos de falar sobre o SESC, cansamos de falar sobre a NR4, e aí vocês me escrevem isso. Tá? Isso não pode acontecer. Isso é inadmissível. Para a área da segurança do trabalho, não é aceito, tá? Então, tá legal, tá? Dentro aí da apresentação, mas faltou muito. Então, vamos tomar cuidado, gente, quando a gente for fazer uma apresentação, pegar o tema gerador, né, o tema principal, né, do que eu vou falar, e vou falar sobre esse tema. Então, o que eu vi aqui? Eu comecei a falar da NR5, da CIP, um exemplo, né, da 25, então, tem empresas que colocam um cestinho de lixo, mas o problema não é o cestinho de lixo lá da NR25, o problema é a educação, de conscientizar os funcionários a questão ambiental e tal, por aí vai, entendeu? Então, quando eu falo em ações educativas, é nesse molde. Tá bom, gente? Vamos começar a pensar nisso, até para as mais apresentações. Talvez eu vou falar bastante nessas primeiras aí, tá? Mas que vai servir de referência para os outros. Beleza? Então, a escrita os slides estão bacana, eu gosto disso, eu acho que isso é muito bacana, você colocar o tema, colocar uma foto e tal, escrever só os tópicos e você fala, tá? Vamos dominar. Luciano, para de ler, cara, você sabe, você entende, esquece, você tem que falar, porque você vai dar um treinamento? Falar? Pode. Falar aí. Você falou que eu estava lendo. Como é que eu estava lendo se no começo da CIPA eu já comecei esquecendo? E outra, você falou assim, você está lendo. Se numa daí que você falou materiais, né, que eu falei materiais era matéria, eu errei. Como que a pessoa pode ler e ela erra o que está falando? Eu não entendo isso. Então vamos lá na NR11. Vamos lá na NR11. Põe lá para frente, filho. Foi na NR.
Vai lá, NR 11, trabalho, movimentação, armazenação e matéria. Volta lá. Matéria. Não, deixa ela colocar lá no 11, você fala, porque você está falando que você não falou, põe lá, Fia, no 11. Não, eu tô falando que eu falei. Só que assim, você falou assim que eu tava lendo. Se eu li errado, como é que eu tava lendo? Piorou, você leu errado ainda, é aí que o negócio ficou feio, entendeu? Não, mas é isso que eu tô falando, Hamilton. Se eu tivesse lido, eu não ia ler errado. Como é que eu vou ler errado se eu tô vendo aqui os slides? Mas você leu, filho. Você leu. Ó, é assim, você tem que entender que você leu. Pronto, eu li, acabou. Ah, eu li errado também, não tem problema. Pronto, acabou. O que eu estou falando, meu feedback é o seguinte, tá? Que quando a gente faz a apresentação, significa que eu treinei. Eu tenho conhecimento sobre o assunto, porque eu me aprofundei no assunto. Não é só jogar slide aqui e ler, porra. Então, o que aconteceu? Eu coloquei a informação, os tópicos. Então, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Ponto. Tá aí, materiais. Ponto. E aí eu vou falar sobre treinamento para essa questão. Ponto. Aí você começou, então, o responsável em estabelecer as metas e tal. Aí você começou a ler um negócio. Então, o que significa? Tá? Para quem está ouvindo, tá? Para quem está ouvindo, que você não estudou o assunto. Então, se o assunto é sobre ações, é isso que eu estou me referindo. Entendeu? Então, assim, toda apresentação que for fazer, coloca os tópicos e fala, você tem o conhecimento. Não é para ler, isso não é aula. A aula é o que eu faço. Eu coloco lá, né? É aula, não é apresentação, aula. Eu coloco, eu leio e eu explico. Aí eu coloco outro trecho, eu leio e eu explico. Que é o que? Antigamente a gente escrevia na mão. Aí escrevia tudo do livro na mão, depois a gente lia e explicava. Hoje, como está fácil, ninguém está escrevendo, a gente escreve no PowerPoint, lê e explica. Passa de novo, que é a parte teórica, e explica. No caso de uma apresentação, são tópicos onde você conhece o assunto. Então, a apresentação de vocês está para falar sobre planejamento de ações educativas e execução de ações educativas. Então, já tem um tema gerador, já tem a coisa pronta. É só deslanchar, entendeu? Então, é assim, vamos tomar cuidado com isso, porque hoje foi a nossa última conversa. Daqui para frente é você sozinho. Então, se eu não puxar a sua orelha agora, o que vai acontecer? Esse vício vai se prolongar. Até talvez lá na frente alguém chamar a sua atenção de uma forma até mais áspera. Então, eu já estou orientando você como deve ser feito. Entendeu? Então, aqui para o projeto integrador, tá bom. Tá? Vou entender que tá bom, porque a gente não manda refazer nem nada. Se fosse uma coisa até mais avançada, como um TCC, ia estar reprovado, ia mandar refazer, mas não é o caso, então a gente vou passar. Só que eu tenho que ponderar essas passagens, eu não posso falar assim, tá bom, beijo, tchau, não. Se eu falasse assim para você agora, não, a apresentação foi boa, beijo, tchau, eu ia estar enganando a mim, e enganando a vocês. E a verdade não é essa, a gente tem que falar, eu tenho que chegar e ser sincero e falar na tua cara, olha, você falou por isso, por isso, por isso. Esse é o papel do professor. Ah, você vai ficar com raiva? Não posso fazer nada. Eu tenho que falar os pontos que você está errado. E aí vale você absorver esses pontos, fazer sua análise crítica e depois o quê? Tentar se melhorar, fazer aquela melhoria contínua para você chegar à excelência, ponto. Entendeu? Então, assim, houve falha? Houve. Falou, ponto, acabou. As coisas que eu estou falando são o meu feedback. Entendeu, Luciano? E não adianta, você vai ficar nervosinho e não vai resolver nada também. Tá errado, tá errado. Tá? Então, assim, a apresentação, o molde da apresentação foi legal, a escrita tá legal, mas na hora da fala, entendeu? Atropelou um pouquinho, porque não foi aonde? Na essência da coisa, tá bom? Então, mas tá bom, os três estavam aí presentes, a Marli, a Lilian e o Luciano, então, para o projeto integrador de vocês três, tá? Para o C13, vocês estão aprovados, perfeito? Tá bom, professor, valeu. Tudo que você falou é válido, sim, e eu quero que você fale sim, professor, porque é o que você falou. Hoje é você que está avaliando, e amanhã?
Então, Tá certo. e a gente tem que falar, sabe, ô Marli? Se eu não falo, o que acontece? Seria muito fácil para mim ganhar meu tempo, estou aqui na minha cadeira, na minha casa, tomando minha aguinha gelada, fala, tá bem, beijo, tchau. Mas não é isso. Eu quero e sempre formei bons profissionais, porque eu vou falar para você, entendeu, o que aconteceu. Então, assim, houve algumas falhas, beleza. Então, a minha obrigação é pontuá-las. E aí, parte de vocês se vocês querem corrigir. Com certeza. Ô, Tá amigo, bom? Aí, oi, só que filho. assim, peraí. Eu não tô achando ruim porque você criticou a minha apresentação. Se você achou que não tá bom, a opinião é sua. Você tem o direito de criticar. Só que eu não gostei porque você falou que eu tava lendo, sendo que eu estudei esses 3 dias que eu tava estudando. Então, quer dizer, eu tava passando por mentiroso. Que você não estudou, foi por isso que eu não gostei. Mas não foi porque, não tá criticando. Igual teve na SPAT. O Herbert criticou a minha apresentação e da Lília. E eu não falei nada, fiquei quieto, porque eu tava sem razão. É nessa questão aí, não é questão de você não poder criticar. Você pode criticar. Você é o professor, tem direito. Então, não, tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, tá? Como tá sendo tudo gravado, tá? Tá sendo tudo gravado. Aí depois, quando você estiver tranquilo, você assiste só a sua fala. Você olha os slides e assiste sua fala, ou manda alguém assistir do seu lado, e aí pronto, aí você vai tirar suas conclusões, entendeu? Eu não quero e não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu tenho que falar a verdade. A verdade doa quem doeu, eu tenho que falar na tua cara, não tem jeito. Eu não vou falar escondido de você. Então, o que eu sugiro? Aí, quando finalizar, tá? Quando você tiver um tempinho, vai estar gravado, assiste, porque é logo no início, o seu trechinho. Aí você equipara o que você falou com o que está escrito. Pronto. Aí você vai tirar a sua conclusão. Só isso. Fica na paz. Tá certo, meu filho? Tudo bem. Então, vamos lá. Próximo, Ariane, chegou? Ariane? Cheguei. Então, como é que tá as coisas? Tudo tranquilo agora. Tive um errinho de percurso, mas tá tudo ok. A Vanessa falou que você, no computador deu um problema, né? Sim, mas já iniciei e tá tudo certo. Então tá ótimo. Já tá com ele na tela? Sim, vou compartilhar. Por favor, pode começar, fica à vontade. Estão vendo? Sim. Bom, eu vou falar a respeito do controle das situações de emergência, o C8, primeiros socorros. Eu fiz aqui uma indagação, né? Será que a gente está preparado para uma situação emergencial no nosso dia a dia, no nosso trabalho? A gente nunca espera que a gente vá passar por uma situação em que a gente precise socorrer alguém, mas isso pode acontecer. E eu trouxe um vídeo autoexplicativo de 2 situações, né, para que vocês vejam 2 situações de emergência em que a vítima se encontra desmaiada e a outra em que a vítima tem convulsões. Aqui eu coloquei os telefones, né, do pronto-socorro, os telefones de emergência que a gente pode recorrer em casos de emergência que nós viemos vivenciar no nosso dia a dia. SAMU 92, Corpo de Bombeiro 93, Polícia Militar 90, Defesa Civil 99, Polícia Civil 97. Situações de emergência, o C8, como controlar essas situações adversas que possam acontecer aí no nosso dia a dia, como lidar com esses casos, né? O que fazer, o que não fazer, como prestar um atendimento, um socorro a uma vítima que seja em situação de perigo. E
para começar, primeiramente, como definir primeiros socorros, né? Primeiros socorros é todo aquele atendimento inicial que você vai prestar a uma vítima que esteja em uma situação de perigo. Ou seja, todos os procedimentos iniciais que você presta a uma vítima antes mesmo da chegada da ambulância ou dos profissionais da área da saúde. E isso pode ser feito por qualquer pessoa que tenha o mínimo de preparo, né, para ajudar ali aquela vítima de imediato. Então, definição de primeiros socorros é isso, é você prestar um atendimento a uma vítima de forma emergencial, imediata, até que o socorro chegue. E qual o intuito de realizar esses procedimentos de primeiros socorros em uma vítima que se encontra numa situação de perigo? É preservar a vida dela, né, mantendo os sinais vitais dela, para que não agrave aquele quadro e essa pessoa venha a entrar em óbito. Então, o intuito de você prestar o primeiro atendimento é ajudar aquela vítima de forma mais rápida e eficiente, fazendo com que ela se mantenha viva, né, e que você consiga ali preservar a vida dela naquele momento, evitando então que aquele quadro possa piorar ou aquele quadro se agrave ainda mais, né? Então esse é o objetivo de você prestar o primeiro atendimento de socorro a uma vítima em situação de perigo. É muito importante que sempre que você for realizar um procedimento de atendimento a uma vítima, que esteja principalmente ali com lesões, fraturas expostas, é importante que você se mantenha calmo, não comente sobre a gravidade dessas lesões na frente dessa vítima. Isso não vai ajudar em nada, a vítima só vai ficar mais assustada e isso pode agravar ainda mais o caso dela. Então é importante que você fale coisas positivas, mantenha a calma ali com aquela pessoa, né? Passe a maior tranquilidade que você puder para aquela vítima, até que aquela situação seja controlada. Existem diversas situações de emergência, existem diversas situações em que uma pessoa possa se colocar em perigo, né? Entre queimaduras, hoje a gente pode ver aí em fábricas que acontecem muitos acidentes, né, em máquinas, pessoas aí que se lesionam e às vezes a gente acaba se desesperando. E esse não é o objetivo, né, diante de tal situação. É muito importante que a gente venha ali ter a noção básica daquele atendimento àquela vítima para que aquele quadro venha a melhorar. Hoje eu trouxe duas situações, eu vou exemplificar para vocês dois casos. Uma situação de desmaio, onde a pessoa encontra-se sem respirar, e uma situação de desmaio, onde a pessoa encontra-se inconsciente, porém respirando. Então, a gente simulou duas situações. Então, nessas duas ocasiões, a gente vai verificar quais os procedimentos que nós devemos fazer e quais nós não devemos fazer. A gente vai realizar aqui a atuação do procedimento de socorro a uma pessoa que desmaiou. Então, após você identificar que a emergência é para que você consiga e realiza esse procedimento de socorro, você vai se aproximar da vítima e identificar se você está respirando. Como você vai fazer isso? Você pode aproximar o seu ouvido da nariz dessa pessoa e verificar se você ouve a respiração dela. Ou você pode aproximar a sua mão e identificar se a garganta dessa pessoa. Se essa pessoa não estiver respirando, você vai imediatamente pedir socorro. Você vai ligar 192 para o SAMU e em seguida começar a passar as cardíacas imediatamente. Como você vai fazer e realizar esse procedimento? Imagine que uma linha reta entre a região da mente. Você vai pressionar uma mão sobre a outra, ao meio. Com o peso do seu corpo, você vai começar a realizar as compressões, sempre mantendo o mesmo ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A partir do momento em que você começa a fazer essas passagens, você não para mais, até que o socorro chegue. E sempre mantendo o mesmo ritmo, até essa pessoa voltar. Então você encontrou aquela vítima desmaiada, identificou que ela não tem sinais vitais.
Ariane, como eu faço para identificar isso? Como eu faço essa identificação nessa vítima? Você pode fazer através da checagem da carótida, você tira a passação dela através da carótida com os 2 dedinhos, ou através do pulso. Né? Fazendo esse procedimento, você vai verificar se essa pessoa tem ou não sinais vitais, e a partir da identificação de que ela não está respirando, você começa de imediato as compressões, seriam as massagens cardíacas. E qual é o objetivo dessas massagens, dessa vítima? É nada mais, nada menos que exercer o trabalho do coração. A função é bombear sangue para o nosso corpo inteiro, principalmente para o nosso cérebro, para que ele esteja em funcionamento, né? Então, você vai ali fazer as compressões daquela vítima, e é sempre muito importante que a gente identifique realmente que ela não esteja respirando, né? Porque fazer essas massagens em uma pessoa que está respirando pode agravar o quadro dela, pode trazer muitos problemas, né? Muitas complicações ali para aquela vítima, se a gente fizer essas massagens de modo desnecessário. Pode deixar que eu vou. Vai devagar, tá? Você fez Vai. Acho que não tem. Vai entrando, tá pegando? Tá pegando. Vamos. Então, é importante que a gente sempre identifique realmente que essa vítima não esteja respirando. Então, identificado, feito todo esse procedimento de checagem dos sinais vitais, você vai colocar as duas mãos, né, sob o centro ali dos mamilos, ao meio, 2 dedinhos para cima, você pressiona e começa a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Em cada dessas compressões, né, a frequência ali é de 100 a 120 por minuto. Possa ser que você se canse, né, porque é realmente um procedimento exaustivo, mas você não pode parar até que o socorro chegue. A não ser que você esteja realmente exausto, não tenha ninguém ali para fazer a troca com você, né? Se tiver, você pode sim fazer a troca com aquela pessoa, a pessoa vai ver o movimento que você está fazendo, e você fala, olha, vem aqui, me ajuda, faz a mesma coisa que eu estou fazendo no mesmo local, mas caso não seja possível, nunca omita o socorro, obviamente, mas caso não seja possível mais, você ter realizado ali o quanto você pôde para ajudar aquela pessoa, né? Muitas vezes uma pessoa não volta de uma parada cardíaca, a gente vê muitos casos de pessoas que vêm a óbito, infelizmente, devido à parada cardíaca, mas se pudermos ajudar, nós vamos ajudar dessa forma do qual a gente conseguiu explicar para vocês. E jamais, gente, jamais deixar de não fazer alguma coisa. Bom, agora nós iremos simular a situação de uma pessoa que se encontra desmaiada, porém respirando. Lembram que eu falei que é super importante que a gente não realize procedimento de compressões, massagens cardíacas numa pessoa que esteja respirando, mesmo que ela se encontre em estado de desmaio? É necessário que a gente verifique que aquela pessoa está consciente, chame ela pelo nome, caso a gente souber, ou então, senhor, senhora, você me ouve, se aquela pessoa se lembra, se recorda do que aconteceu, né? É muito importante que você tente
conversar com essa pessoa, tentar verificar se ela recobra a consciência. E nesse caso, na nossa simulação, nós fizemos com ela a elevação dos membros inferiores, que foram as pernas. Mas existem alguns casos em que algumas pessoas não realizam esse procedimento. Por quê? Existem pessoas que têm hipertensão. Quando você eleva as pernas dela, né, para que o fluxo sanguíneo aumente no corpo dela e volte a oxigenação no cérebro, ela pode ser que com a rapidez dessa volta, ela venha ter um AVC, se for uma pessoa hipertensiva. Então, algumas pessoas nesse caso viram a pessoa de lado, né, colocam a cabeça dela sobre os braços, na posição de decúbito lateral, uma perna sobre a outra, deixando ela ali numa posição de conforto. Porém, essa simulação que nós fizemos foi apenas da elevação das pernas, para que o fluxo sanguíneo fosse aumentado ali no corpo daquela pessoa. Agora, imagina se você depara com essa vítima e a gente fez mirando. Como você vai fazer a identificação disso? Através do movimento total dessa pessoa. Esse tanto movimento significa que essa pessoa está respirando. Jamais você vai desesperadamente chamar essa vítima, chacoalhar essa vítima. Você vai verificar a desobstrução das areias e o que você pode fazer? Elevar as pernas da vítima para que aumente o fluxo sanguíneo. Como? Fazendo esse procedimento de elevação das pernas. Você vai elevar as pernas da vítima, elevando as pernas da vítima, você vai estar aumentando o fluxo sanguíneo dessa pessoa, até que ela volte. Caso essa pessoa não volte em 3 e 5 minutos, imediatamente é necessário chamar o socorro. 192, SAMU. Essa pessoa voltou. Se você jamais vai deixar ela levar rapidamente, você vai amar essa vítima, conversar com ela, até você identificar o que aconteceu, saber se essa pessoa que morre, como aconteceu, de ela desmaiar naquele local. Agora nós iremos demonstrar uma simulação em uma pessoa que esteja tendo crises convulsivas. A gente sabe que muitas pessoas têm medo, né? Não tem ali ação diante daquela situação, porque realmente é bem forte para quem não é habituado a conviver com isso. Mas pode acontecer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e é muito importante que a gente esteja preparado a lidar com esse tipo de situação. Então, é extremamente importante que, naquele momento, você preste o atendimento com aquela vítima, até que aquele período de crise passe, né? Manter aquela vítima ali ao chão, após a crise passar, para que ela vá recobrando a consciência, voltando em si. Jamais deixe de lado ou não faça nada. A gente está aqui justamente tentando passar a mensagem de que nós possamos fazer alguma coisa, né? Prestar ali um atendimento a essa vítima, mesmo que aquilo impulsione algum medo em nós, mesmo que aquilo cause extremismo, mas que a gente possa ali saber ajudar, de alguma forma. A gente acaba retendo ali, por instinto mesmo, não saber o que fazer, mas é importante que a gente tente ali ajudar aquela vítima da melhor forma possível, até que aquele período ele passe, né, e prestar ali o atendimento a ela durante aquele momento. Bom, agora nós vamos realizar a simulação de fazer o experimento com uma vítima que tem crise convulsiva. Como você identificar que essa vítima está tendo esse tipo de crise? Essa pessoa vai começar a debater através da própria crise. Ela vai sair. Você vai tentar colocar ela devagar, colocar a cabeça dela sobre o braço. Jamais sentir o movimento dela, porque você não vai conseguir. Essa pessoa está virada de lado. Jamais coloque o dedo dentro da boca da pessoa, ou qualquer objeto que seja. Afaste qualquer coisa que estiver no ambiente. Tente afastar essa coisa da pessoa, o cachorro, qualquer objeto que esteja incomodando essa vítima, até que essa crise passe. Geralmente, o período que essa crise demora de 3 a 5 minutos.
Passado esse período, se não passar essa crise, é necessário fazer imediatamente chamando socorro, ligando 192 para o SAMU. Geralmente também tem esse tipo de crise, são pessoas com doenças de epilepsia, né? Se for a primeira crise que essas pessoas têm, é necessário que ela procure um médico para identificar o que pode estar acontecendo. Caso seja uma pessoa que tenha crise de recorrência, também é preciso que ela busque um médico para verificar se a dose de medicamentos dela não é adequada, né? Diante da situação em que ela se encontra naquele momento. Bom, pessoal, essas foram as situações emergenciais que nós escolhemos para explanar para vocês, né, como agir diante dessas situações. Espero que tenha ficado claro, né, aos procedimentos básicos que nós devemos tomar diante das situações expostas. Claro que existem muitas outras situações de emergência e procedimentos de primeiros socorros, os quais nós possamos fazer no nosso dia a dia. Procedimento de desengado, a gente precisa fazer uma manobra, né, na pessoa. Procedimento de queimadura, jamais pode ter alguma coisa sobre a queimadura, não seja água corrente, fisiológica, porque você passando ali qualquer outra substância dentro daquela queimadura, você pode agravar ainda mais. Então, existem diversas outras formas de ensinar de primeiros socorros para vocês, porém essas foram as formas que nós escolhemos e espero que tenha ficado claro. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção e até mais. Bom, gente, é isso. Muito bom. Ariane, está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, a sua apresentação foi muito legal, né? Eu acho que você mostrou aí tudo, né, dentro da parte de primeiros socorros, só que eu achei alguns problemas técnicos, aí são problemas técnicos que fogem da nossa alçada, né? Principalmente no som, né? O som chegou aqui muito, parece que com eco, né? A imagem distorcida, mas isso vai se aprimorando, né? Importante que eu estou avaliando aqui é o conteúdo foi muito bacana, muito completo, tá? Agora, a questão técnica, depois você tem que se aprimorar. Talvez, você fez com um celular, né? Sim. Então, o celular tem, o nosso celular, todos os celulares, eles têm, assim, uma gama de recursos que a gente não conhece, entendeu? Por isso que, se a gente estivesse no presencial, eu ia pedir para que os professores lá de fotografia desse um help aí para ensinar, né? Justamente para ele ensinar a não cometer alguns erros, como você percebeu que o seu corpo, né, ficou assim meio distorcido, essa imagem você ficou uma baixinha gorda, né? Ficou assim, uma nanzinha muito gorda. Mas é a imagem, né? Ai, tá pequeno. Aí quando você bota para apresentar, fica gigante. Eu não sei mãe, gente. Então, aí apareceu, parece que são 3 imagens, né? Enfim, mas são detalhes técnicos, tá? Isso aí, com o tempo, é lógico que vai usar uma câmera melhor, né? Ou usar o recurso do celular de uma forma melhor, com uma gravação melhor, o som vai sair perfeito, tá? Deu para ouvir, mas assim, com uma certa dificuldade, mas você mandou o recado bem, tá? Tá de parabéns, é isso mesmo. Quero agradecer a ajuda do Elton, tá? Que sem ele eu não teria feito os vídeos. Ele me ajudou muito, ele e a esposa dele. Muito obrigado, Elton. Sem você não teria conseguido. Muito bom, eu vi ele aí como... De nada, amiga, precisa também. Gostou, né? A esposa dele foi a nossa filmadora. E ele foi o ator principal. E ele foi o ator principal, exato. Muito bacana, parabéns, tá? Foi muito bacana. É isso aí, gente. Quando você faz o que você fez, você coloca tudo que você aprendeu, né? Então, você expressa o seu conhecimento a partir do que você adquiriu. Então, isso é muito bacana. Então, quando a gente solta isso, então você tem um conhecimento, você estudou, você aprendeu em primeiros socorros lá com a Manu, né? E também com o Rodrigo, um monte de coisa, e você pegou e aprendeu bem
e replicou. Então, isso é um fantástico, tá bom? Muito bom, gostei. E também, como o C8, tá? O C8, apresentada por Ariane, também está aprovada no projeto integrador, tá bom? Amém. E é isso aí, continue assim, fazendo suas apresentações, com efeitos especiais depois, talvez, entendeu? Né? Coloca um ketchup na boca dele, mostrando que é sangue, mas enfim, tá? Perfeito. Eu queria fazer isso. Mas tá ótimo. Tá? Coloca, como que é? Para o camarada espumar, acho que Eu queria colocar pasta de dente. Não, não é pasta, parece que eles colocam bicarbonato com alguma coisa, começa a espumar também. Mas enfim, saiu perfeito. Então, perfeito. Tá? Então, parabéns. E por hoje encerra, hoje são só as duas apresentações, pontapé inicial. Nós estamos falando do projeto integrador da turma TST 0419. Beleza? Alguém tem algum comentário para fazer? Não, professor. Eu parabenizo todos eu parabenizo, viu? Que Deus abençoe a todos. Eu sei que é com esforço que a gente está conseguindo chegar no final. Isso é uma vitória para todos. Deus abençoe. Isso é importante. Obrigada. Amém. Beleza. Isso é importante, tá bom? Amém. Alguém tem mais algum comentário? Tá. Não tem nenhum comentário, eu vou aqui fechar a gravação. Parei a gravação.